Estamos em uma roda de família ou em um café com conhecidos. Alguém pergunta como estão as coisas e nós decidimos desabafar. Falamos sobre a nossa exaustão, as decepções com as pessoas, o peso de carregar tudo nas costas. Fazemos isso esperando empatia, um olhar de verdadeira compreensão. Mas, quando terminamos de falar, o que paira no ar não é acolhimento. É um silêncio pesado, talvez pena, ou pior, um julgamento invisível. Naquele exato instante, percebemos que não esvaziamos a nossa dor. Nós apenas mostramos a todos exatamente onde sangramos. E se compreendermos a armadilha sutil que acabamos de armar para nós mesmos, nunca mais entregaremos a chave da nossa dignidade nas mãos de quem não pode nos ajudar. Para entender a profundidade desse abismo que cavamos com nossas próprias palavras, precisamos olhar para as antigas rotas do Oriente. Há uma história esquecida pelo tempo sobre um mercador que atravessava um deserto inclemente, carregando as riquezas e os fardos de uma vida inteira. No meio da imensidão de areia, ele é surpreendido e engolido por uma violenta tempestade. Revoltado com a voragem do vento, com a injustiça daquele clima punitivo e com o peso esmagador em seus ombros, ele para de caminhar. Ele ergue os punhos para os céus e começa a gritar, amaldiçoando as nuvens escuras por sua má sorte. A tempestade, sendo a força majestosa e neutra que é, não recua um único milímetro. Mas a cada vez que aquele homem abre a boca para reclamar, ela se enche de terra. A cada grito de revolta, ele gasta a escassa umidade de sua garganta, desperdiçando a água, o fôlego e a energia vitais de que precisaria para continuar caminhando até o oásis. A tempestade não se importa com a indignação do viajante. Reclamar para o mundo não afasta o vento, apenas sufoca quem grita com a própria poeira. A nossa dor, sentada naquela mesa de café, não veio do fato de a vida ser dura. Ela veio de abrirmos a boca para a tempestade, engolindo terra enquanto achávamos que estávamos apenas nos aliviando. Nossa época nos vendeu uma mentira extremamente perigosa. Fomos convencidos de que colocar tudo para fora é sinônimo de saúde mental e de que o desabafo irrestrito gera conexão humana profunda. Acabamos confundindo vulnerabilidade com um verdadeiro vazamento emocional. Quando cruzamos o limiar da juventude e entramos na fase de maturação da nossa vida, o mundo exige de nós uma postura radicalmente diferente. A reclamação crônica sobre nossos parceiros, nossos filhos ou a nossa rotina não soa mais como um pedido de ajuda aos ouvidos alheios. Soa como rendição. Ao reclamar constantemente, não atraímos pessoas que desejam nos curar. Afastamos as almas fortes que poderiam nos respeitar e, sem querer, atraímos os oportunistas que se alimentam dessa nossa exaustão diária. Transformamos a nossa mesa de jantar, que deveria ser um altar de comunhão, em um deserto árido de fofocas, e ali perdemos a própria autoridade sobre a nossa história. Se essa reflexão já ecoou em alguma parte da sua própria vivência, peço que você deixe o seu gostei neste vídeo e me conte aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo a esta tempestade passar? Quero saber de onde vêm os guardiões silenciosos que acompanham o nosso espaço. E se o que cultivamos aqui tem valor para a sua jornada, considere apoiar nosso canal. Produzimos reflexões diárias com profundo zelo, mas a plataforma frequentemente não recompensa esse tipo de formato reflexivo. Qualquer contribuição no botão "Valeu demais", esse coração com um cifrão logo abaixo do vídeo, nos ajuda imensamente a manter a constância e a qualidade deste trabalho, preservando esse nosso pacto de sabedoria contínua. Convido você também a se tornar um membro oficial do nosso espaço. Clicando em Seja Membro, você ganha acesso a conteúdos exclusivos, participa da escolha dos nossos próximos temas e nos ajuda a manter esta chama acesa para cada vez mais pessoas.
Existe um princípio invisível, mas absoluto, que rege a natureza das coisas: a preservação da energia. Na antiga medicina tradicional chinesa, fala-se muito sobre o Qi, a nossa energia vital, o sopro que anima a matéria e sustenta a nossa força. O Qi não é um recurso infinito. Ele é cultivado pelo descanso, pela respiração serena, pelo alimento fecundo e é dissipado pela voragem das nossas emoções desgovernadas e, principalmente, pelo verbo fútil. Quando abrimos a boca para reclamar, acreditamos estar esvaziando um balde de águas turvas. Mas o que ocorre é um processo sombrio de osmose invertida. O problema não sai de nós. Ele penetra ainda mais e se multiplica dentro do nosso espírito. Como nos lembra o lúcido filósofo estoico Sêneca, nós sofremos muito mais na imaginação do que na própria realidade. E a reclamação é o motor exato que alimenta essa imaginação dolorosa. Ao reclamar, pegamos o cinzel e esculpimos na nossa mente a imagem do nosso próprio sofrimento. Transformamos um evento pontual, que já deveria ter ficado no passado, em uma dor contínua, espalhando-a pelo nosso presente como uma fumaça tóxica. O ruído do mundo exterior é passageiro, mas o ruído que criamos quando reclamamos ecoa para sempre nas paredes da nossa mente. Pensemos no nosso cotidiano. Pensemos no momento em que a chave gira na fechadura de casa após um dia denso e exaustivo. Lá fora, o mundo foi áspero. O trânsito estava caótico, as ruas debaixo de chuva ou de um sol inclemente, as buzinas ecoando como um alarme frenético de ansiedade coletiva. No trabalho, o chefe foi incompetente, o colega foi injusto, o cliente foi desrespeitoso. O evento real já acabou. O carro já está na garagem. A porta de casa se abre, revelando o silêncio fértil do próprio lar, o cheiro do café fresco, a poltrona macia, a luz amarela da sala que convida ao repouso. Esse deveria ser o momento de ancorar o corpo na segurança do abrigo. Mas o que nós fazemos com assustadora frequência? Antes mesmo de tirar os sapatos, começamos a narrar, com a respiração curta e o tom de voz irritado, tudo aquilo que deu errado. Despejamos sobre quem amamos os detalhes microscópicos de uma reunião medíocre. Reclamamos do motorista que cortou a nossa frente na avenida 30 minutos atrás. Nesse momento exato, sem perceber, cometemos um crime sutil contra a nossa própria morada. Nós não deixamos o estresse na calçada. Nós arrastamos a figura do chefe arrogante e o barulho dos carros enfileirados para dentro da nossa sala de estar. O nosso parceiro, ou nosso filho, que estava ali para nos oferecer paz, é subitamente forçado a engolir a mesma poeira da nossa tempestade particular. Ao dar voz à irritação, nós ressuscitamos o fantasma do problema. O nosso coração volta a bater rápido, a pressão sanguínea se eleva, a musculatura dos ombros enrijece novamente. Estamos gastando a escassa e valiosa energia vital, o nosso Qi, que deveria ser usada para a nossa recuperação, para a nossa alegria íntima, queimando-a na fogueira de uma lamúria que não muda absolutamente nada do que já passou. O vazamento da nossa força vital é silencioso e implacável. Cada vez que repetimos a história daquela injustiça, alimentamos a raiz do ressentimento. O corpo escuta a mente que narra a guerra mantém o corpo no campo de batalha. E assim, exaustos, nos deitamos na cama, não para um sono reparador, mas para a continuação de um embate imaginário. Reclamar é permitir que o invasor durma na sua cama e beba da sua água. Se o desperdício da nossa energia interna já soa como um preço altíssimo a pagar, existe uma consequência ainda mais profunda nessa nossa necessidade cega de colocar as dores no holofote. Quando expomos nossas vulnerabilidades ao mundo de forma indiscriminada, sob a ilusão da sinceridade, acreditamos estar construindo pontes de empatia, mas, na verdade, estamos desenhando um mapa detalhado das nossas fraquezas
e entregando-o nas mãos erradas. Existe uma importância estratégica e vital no ocultamento da nossa dor mundana. A dor, a angústia e a dificuldade devem ser tratadas, investigadas e curadas no silêncio da nossa intimidade ou com ajudas especializadas, jamais exibidas em praça pública como uma vitrine de infortúnios. Como nos ensina a aguçada percepção de Sun Tzu na milenar arte da guerra, a verdadeira sabedoria reside em nunca revelar onde as suas defesas estão baixas. E, em harmonia com esse pensamento afiado, o filósofo espanhol Baltasar Gracián nos alerta sobre a prudência de nunca expor o dedo ferido, pois é exatamente lá que todos irão bater. A natureza humana carrega luz e sombra, e o mundo, por mais que tentem nos convencer do contrário, não é um berço inofensivo. Quando reclamamos de forma crônica, vestimos a roupagem da vítima, e a vitimização atua como um farol na escuridão. Atrai a compaixão passageira de alguns, mas atrai, com muito mais força, o instinto farejador dos predadores. Observemos a nossa vida social, as dinâmicas dos nossos escritórios ou os encontros de fim de semana. Nós nos sentamos para tomar uma cerveja ou um café com colegas de trabalho, ou com aqueles amigos de ocasião, e sentimos a tentação perigosa de desabafar sobre as rachaduras do nosso casamento. Falamos sobre as falhas do nosso cônjuge, sobre o cansaço do relacionamento ou talvez, num momento de total descuido emocional, revelamos a corda bamba das nossas dificuldades financeiras. Citamos o cartão de crédito que estourou, a dívida oculta que tira o nosso sono. Enquanto as palavras saem, recebemos alguns acenos de cabeça. Sentimos aquele breve e enganoso alívio de quem compartilha um fardo pesado. Pensamos, ingenuamente, que estamos gerando identificação e aprofundando laços. Mas a engrenagem fria da realidade gira de outra maneira. Ao reclamar das falhas da pessoa que dorme ao seu lado, você não consertou o seu casamento. Você acabou de reduzir o valor da sua própria família aos olhos de estranhos. Ao expor a sua crise financeira de forma gratuita, você não pagou as suas contas. Você sinalizou para o ambiente que está em desvantagem, que está desesperado ou vulnerável. O que parecia um desabafo inocente transformou-se em munição bélica na mão de quem te ouve. Semanas depois, quando você menos esperar, aquela fofoca sutil nos corredores, aquele olhar oblíquo de condescendência, aquela oportunidade de promoção que lhe foi negada silenciosamente, nascerão da exata semente que você mesmo plantou. Você entregou aos outros o poder de julgar o que deveria ser sagrado e particular. As pessoas lá fora não são obrigadas a carregar a sua bagagem, e muitas delas usarão o peso dos seus relatos para se sentirem superiores às suas próprias misérias ocultas. O silêncio sobre o que nos aflige no íntimo não é um ato de falsidade ou de repressão emocional. É o instinto primário de preservação de quem entende a impermanência e a complexidade selvagem das relações humanas. Nós não expomos nossas fundações quando a casa está em reforma. Nós fechamos as cortinas, trabalhamos na poeira internamente e só então voltamos a abrir as portas quando o chão está novamente firme. Parar de reclamar para a plateia errada é retirar o alvo do próprio peito e recuperar o controle hermético sobre a narrativa da sua própria vida. Quando compreendemos essa necessidade vital de saber o que dizer e, principalmente, de saber quando silenciar, percebemos que a vida exige de nós um ritmo diferente. Não se trata apenas de fechar a boca, mas de encontrar o tempo perfeito da ação e da inação. É exatamente essa profunda sabedoria que compartilho na obra Como Dominar o Momento Certo com o Taoísmo. Este livro digital não é um manual de técnicas vazias, mas uma bússola para aqueles que já se cansaram de remar contra as marés da vida e desejam aprender a usar a correnteza a seu favor. Preparei esta obra como uma extensão natural do que cultivamos aqui. Ela estava disponível por R$ 24
R$ 2,99. Mas, para que mais almas possam acessar esse conhecimento de forma leve e possível, coloquei-a em um valor muito simbólico, por apenas R$ 13,99. O link seguro está aqui embaixo, fixado nos comentários e também na descrição. Encare como um presente que a sua própria intuição lhe oferece hoje, para que você pare de lutar contra o relógio e aprenda a dominar o tempo da sua própria colheita. Se compreendemos a sabedoria de fechar as portas para não expor nossas fragilidades ao vento, deparamo-nos com um novo e profundo desafio interno. Existe uma diferença abissal, quase um abismo intransponível, entre reprimir uma emoção de forma doentia e domá-la através de uma contenção consciente. Nossa sociedade ruidosa nos fez acreditar que o silêncio é uma prisão, quando, na verdade, ele é a matéria-prima dos grandes impérios da alma. Suportar as contrariedades miúdas do dia a dia, sem fazer alarde, não é um ato de submissão passiva. Pelo contrário, é a construção de um magnetismo silencioso, uma aura de inabalabilidade que impõe respeito naturalmente a todos que cruzam o nosso caminho. Para entendermos a magnitude dessa força, basta olharmos para a imagem que o imperador e filósofo estoico Marco Aurélio nos legou em suas anotações pessoais. Ele nos convida a ser como o grande promontório de pedra, o rochedo robusto que avança sobre o mar. As ondas mais violentas quebram continuamente contra ele em um frenético e eterno choque de espumas. O rochedo, porém, não se move. Ele permanece firme, alheio ao desespero do oceano, até que a própria fúria da água ao seu redor se cansa e adormece. Na tradição taoísta, esse estado de rocha é conhecido como o cultivo do Zen, a nossa autenticidade mais pura, que só pode ser ancorada e encontrada em uma quietude profunda. É no silêncio fértil que a nossa verdadeira forma se revela. Pensemos nas transições dolorosas e inevitáveis da nossa própria caminhada. Pensemos no fenômeno do ninho vazio, aquela fase de maturação da vida em que os filhos já cresceram, saíram de casa, casaram-se e agora lutam as próprias batalhas. A casa, antes repleta de vozes, passos rápidos e portas batendo, de repente mergulha em um silêncio que, nos primeiros meses, soa ensurdecedor. O telefone já não toca com a mesma frequência. As visitas de domingo tornam-se mais curtas. Nesse cenário, o ego ferido e solitário sente uma urgência quase incontrolável de reclamar. A tentação de usar a chantagem emocional, de ligar cobrando atenção, de dizer com a voz embargada, "Vocês me esqueceram" ou "Eu sacrifiquei minha vida por vocês", é imensa. Mas, ao ceder a esse lamento, nós apenas mendigamos um afeto que deveria ser natural, transformando o amor em um pedágio obrigatório. Ou pensemos em outra maré difícil, uma queda abrupta e temporária no nosso padrão de vida. Chegar ao supermercado e perceber que a conta já não fecha, ter que devolver o café especial para a prateleira e levar o mais barato, cortar os luxos que antes eram garantidos. A reação instintiva é reclamar com o caixa, lamentar-se com os vizinhos sobre a economia, resmungar pelos corredores carregando o carrinho como se fosse uma cruz. Mas o guardião silencioso age de outra forma. Ele entende a impermanência das estações financeiras e afetivas. Em vez de cobrar os filhos, ele usa o silêncio da casa para ler, para cuidar do jardim, transformando-se em um farol sereno para onde os filhos, invariavelmente, vão querer voltar quando buscarem paz, e não cobrança. Em vez de praguejar contra o preço do pão, ele ajusta as velas do seu orçamento em silêncio. Ele chega em casa, ferve a água e passa o café mais simples com a exata mesma dignidade e reverência de um rei em seu palácio. Ele não se diminui pela marca do que consome. Lidar com a escassez ou com a solidão sem transformar isso em um espetáculo trágico é o que preserva a nossa autoridade moral. Quando você sofre com elegância, o mundo não sente pena de você.
o mundo sente reverência. Essa postura firme, no entanto, gera um acúmulo formidável de energia dentro de nós. Quando fechamos a boca para a tempestade de areia, percebemos que o impulso da reclamação não desaparece no ar. Ele é apenas uma força bruta e selvagem que está implorando por movimento. Isso nos leva à transmutação final dessa jornada, ao momento em que aprendemos a verdadeira alquimia da ação. A sabedoria suprema não consiste em anestesiar o incômodo, em fingir que não estamos frustrados, ou em adotar um positivismo tóxico e cego. A maestria está em pegar essa raiva visceral, essa frustração densa, e canalizá-la diretamente como combustível para a obra, para a mudança concreta, sem desperdiçar uma única gota no filtro intermediário das palavras inúteis. O provocador filósofo Friedrich Nietzsche cravou essa ideia no coração do pensamento ocidental com o conceito de amor fati, o amor ardente ao próprio destino. Não é apenas tolerar o que nos acontece, mas amar o desafio, utilizá-lo como o fogo que forjará a nossa próxima versão. E, olhando para as nascentes do Oriente, o velho mestre Lao Tse nos recorda de observar o caminho irrepreensível da água. Quando o rio encontra uma rocha massiva bloqueando a sua passagem, a água não para e grita com a pedra. Ela não lamenta a injustiça do obstáculo. Ela simplesmente silencia, acumula o seu volume, ganha densidade e pressão, até que, inevitavelmente, ela contorna a pedra ou passa majestosamente por cima dela. A água transforma a barreira em uma cachoeira. Vamos trazer essa alquimia para a matéria mais íntima que possuímos, o nosso próprio corpo em processo de envelhecimento. Quando passamos dos 40, dos 50 anos, a gravidade e o tempo começam a cobrar seus tributos. Os joelhos estalam ao subir uma escada. Uma dor crônica se instala na lombar. O fôlego, que antes parecia infinito, agora é uma reserva contada. A frustração com as limitações físicas é profunda e real. O hábito comum e destrutivo é transformar todo e qualquer encontro familiar, todo almoço de domingo, em um verdadeiro boletim médico, uma litania de lamentos sobre exames, remédios e dores nas juntas. Nós despejamos essa carga sobre os mais jovens, sugando a alegria da mesa e, muitas vezes, afastando aqueles que amamos, pois ninguém deseja sentar-se na sala de espera de um hospital imaginário. Mas a transfiguração ocorre quando usamos essa exata insatisfação não para reclamar, mas para agir. Se o fôlego falta na escada, essa constatação crua deve ser o gatilho imperioso e imediato para a mudança. Em vez de gastar meia hora reclamando da idade com um amigo ao telefone, usamos essa mesma meia hora e essa mesma energia de revolta para calçar os tênis e caminhar silenciosamente pela manhã, sentindo o ar frio no rosto. Usamos a raiva de não ter a vitalidade de antes como a disciplina férrea necessária para recusar o açúcar, para mudar o que colocamos no nosso prato. Nós não exigimos compaixão pelas nossas dores articulares. Nós celebramos o privilégio absoluto de ainda estarmos vivos, em pé, com a oportunidade diária de cuidar deste templo que habitamos. Transmutar queixa em obra é a arte de construir moinhos de vento exatamente quando a tempestade ameaça destruir a sua colheita. Chegamos assim ao cume dessa nossa reflexão, onde a paisagem da nossa própria existência se revela de maneira muito mais ampla e cristalina. A segunda metade da vida não é, e nunca deve ser encarada como, uma ladeira de declínio e lamentos crônicos. Ela é a nossa estação da sabedoria silenciosa. É a fase dourada em que finalmente paramos de pedir, como crianças assustadas, que o mundo seja mais macio, mais justo ou mais acolhedor. Em vez disso, nós passamos a caminhar com passos tão firmes, tão deliberados e conscientes, que o próprio terreno, antes pedregoso, passa a nos respeitar. Convido você agora a olhar por cima dos próprios ombros,
e contemplar a sua história. Perceba quantas tempestades de areia, quantas noites frias e quantos vales sombrios você já atravessou sozinho. Você não precisa provar para ninguém, abrindo as suas feridas em praça pública, que a sua carga tem sido pesada. Você apenas precisa carregá-la com honra inegociável. Que a partir de hoje, você possa respirar com os ombros relaxados, mantendo a cabeça erguida, banhado por um profundo e inabalável senso de força própria e independência emocional. Compreenda que a sua paz não é uma tenda armada ao vento, sujeita aos humores e julgamentos do mundo lá fora. A sua paz é uma fortaleza monumental, erguida sobre rocha firme, com portões que só podem ser trancados por dentro.